desenho Transformers Bootbooks é um novo desenho da Netflix que surgiu, que conta a história de objetos de um shopping que ganha vida após uma nuvem atingir um shopping. E os objetos se transformam em robôs, cada um com uma função. Criaram grupos de acordo com as suas funções. Grupo da comida, onde os bootbooks são de fast foods. Tem também o grupo dos esportes, onde os bootbooks são objetos de academia e de esportes. E tem outros tipos de grupos de bootbooks. Esses são exemplos que eu citei. De dia, quando o shopping está com as pessoas, eles se escondem, virando assim objetos normais. E quando o shopping se fecha, eles viram robôs. Eles voltam para a sua forma normal. Apesar de eu achar a série um pouco bizarra, ela é bem desenvolvida. Os personagens são bem trabalhados. Até o suposto vilão da série, chamado Dave, que é o segurança do shopping, ele também é bem desenvolvido na série. Tá, mas por que ele é o vilão? Aconteceu uma coisa bem desagradável com um dos bootbooks. Acho que foi com o Bugetron, se não me falha a memória. Ele foi descoberto pelo Dave. E ele sem querer revelou para o Dave a existência dos robôs bootbooks através de objetos inanimados. O Dave fica tão chocado que ele tenta mostrar para o mundo de que aquilo é real, mas ele nunca consegue e acaba até mesmo sendo chamado de louco. E essa vibe, me lembrou até de Phineas e Ferb, onde a Candice, tenta provar, para os seus pais, de que o Phineas e Ferb, faz coisas muito loucas no jardim, mas só que ela nunca consegue comprovar. Pois de alguma forma muito estranha, Phineas e Ferb consegue esconder muito bem as suas artimanhas, fazendo assim com que seus pais pensem que a Candice tem uma imaginação muito fértil, e eles acabam não acreditando nela, afinal ela é uma criança menor de idade. Voltando para a série, dos bootbooks, os robôs, da alimentação, eles ficam muito pé da vida, com o Bugetron. Eles até chutam o Bugetron do grupo. E o Bugetron, ele é isolado, excluído de suas atividades de lazer. E o Bugetron, ele até encontrou, um pequeno grupo, de robôs perdidos, que ficaram isolados quando ganharam vida. Bugetron então ajuda eles a entrar em grupos, mas eles nunca conseguem. Isso porque eles são diferentes e possuem personalidades diferentes e jeitos diferentes. Esta aqui é a minha teoria / creepypasta sobre os Transformers Bootbooks e do porquê deles nunca serem aceitos nos grupos. Minha teoria é o seguinte: o desenho faz uma crítica bem discreta sobre a sociedade em si e de como a sociedade tem dificuldades de aceitar coisas novas e pessoas diferentes que pensam diferentes. Bugetron não conseguiu voltar para o seu grupo, isso porque seu grupo não o perdoou, e sim eles veem Bugetron como traidor e não vê mais ele como líder. Os grupos, eles julgam muito os bootbooks da cabeça aos pés e dos pés à cabeça. Os bootbooks perdidos, eles na verdade não foram aceitos em nenhum grupo, isso porque eles não foram considerados legais ou divertidos para os outros grupos. E essa crítica também vai para as escolas e de como os alunos tratam uns aos outros. Por exemplo, se na escola você não for legal ou divertido, automaticamente você será excluído. E para que isso não aconteça, na escola existem vários grupos, ou seja, denominadas de panelinhas. E mesmo tendo essas panelinhas, mesmo assim, alguns alunos são excluídos. Isso porque eles não são vistos como legais ou divertidos.
Mas sim, eles são vistos, como pessoas estranhas. E aqueles que mais sofrem, com a exclusão são as crianças e os jovens que são especiais, que possuem deficiência mental, física ou um dos dois. Ou então crianças e jovens com condições, como por exemplo autismo, TDAH, LGBTs e etc. A parte mais triste é que nas escolas, esses grupos especiais são excluídos e menosprezados e muito subestimados. As pessoas que são especiais são inteligentes e cada um possui a sua forma de pensar e também a sua forma de agir. E cada um possui a sua própria personalidade. E é essa mensagem que o desenho dos Transformers Bootybooks passam, só que discretamente. O desenho até passa uma mensagem sobre valor e respeito, coisa que os grupos dos Bootybooks ignoravam e não davam valor. E para poderem entrar nos grupos, os Transformers Bootybooks rejeitados, ou melhor, perdidos, eles tentam mostrar o seu valor através de seus aprendizados e habilidades que aprenderam ao longo da vida. E mesmo assim não adiantou e foram julgados pelos outros grupos. Cansados desse sistema sociológico quebrado, eles decidem então se vingar dos grupos. E a melhor forma que eles encontraram de vingança é botando fogo no shopping, ou seja, quebrando as lojas. E um dos Bootybooks enganou os grupos. Esse Bootybook se transformou em uma lanterna e piscou para o banheiro. Aí o pessoal correu para o banheiro. Aí quando entraram no banheiro não conseguiram mais sair. Isso porque o Bugetron fechou as janelas, fazendo com que os grupos dos Bootybooks se intoxicassem com o cheiro da fumaça do fogo. Desesperados, os seguranças chamaram a ambulância e ainda liberaram as pessoas que estavam no shopping. E eles aconselharam as pessoas a não usar o elevador em caso de incêndio. A maioria das pessoas conseguiram sair, já outras não conseguiram, pois morreram intoxicadas com a fumaça. Os bombeiros chegaram e apagaram o incêndio. Corpos foram tirados dentro do shopping. Ao entrarem dentro do banheiro, eles levaram um susto. Dentro do banheiro tinha milhares de robôs mortos no chão. Aí eles viram que Dave não estava errado, ele estava certo o tempo todo. Os robôs existiam e ele não era louco. Risadas eram ouvidas dentro do shopping. Quando eles olharam para onde estava vindo as risadas, eles gritaram de medo, pois eles viram mini robôs rindo de alegria. Ao ver os robôs, os bombeiros e os paramédicos saem correndo, apavorados. Isso porque os robozinhos estavam com uma cara de felicidade de uma forma muito perturbadora. Eles não paravam de sorrir e de darem muitas gargalhadas e risadas. O shopping foi abandonado e fechado. Os robôs não foram encontrados. Ficaram anos desaparecidos e até viraram lendas urbanas da cidade. E quem ficou famoso com isso foi o próprio Dave, o segurança, que até falava de como foi a sua experiência de ter visto esses robôs pelo shopping. E na entrevista, Dave até fala que todas as noites ele tem pesadelos terríveis com esses robôs e que se sente até que está sendo assombrado por esses robôs. Depois de falar tudo isso, a história de David ficou conhecida como a lenda dos Transformers Bootybooks. Isso porque, antes de se transformar em robôs, eles eram objetos utilizáveis, objetos do dia a dia que todo mundo usa e consome.
Depois de um tempo, Dave desaparece sem deixar rastros. Os policiais ficaram procurando pelo Dave, mas só que Dave não foi encontrado em lugar nenhum. O paradeiro de Dave é desconhecido e a polícia até arquivou o caso do Dave. Depois de saírem da sala, os policiais foram para suas casas. Enquanto na sala estavam eles, os Transformers Butchbooks perdidos, que se vingaram dos outros robôs Butchbooks. E para não serem pegos, eles simplesmente se transformam em objetos normais, enquanto eles sorriem, conversam entre si e até chegam no ponto de cantarem de tanta felicidade. O que será que aconteceu com Dave? Se matou ou os robôs deram sumiço nele? Bem, o corpo dele foi encontrado debaixo d'água. Uma nadadora estava nadando e encontrou o Dave lá. Ela ligou para as autoridades. Ao chegar lá, as autoridades declararam que foi suicídio, já que Dave não tinha nenhuma marca de assassinato ou algo do tipo. O que ninguém sabe é que Dave teve o seu pior destino. Ele foi pego pelos robôs. E os robôs jogaram ele no mar e o afogaram. Eles fizeram isso tudo só para acabar com todas as provas existentes de que os Transformers Butchbooks existem.